Salve, guerreiros e guerreiras! Começando mais um Pó de Arroz com o entrevistado Taruanã, daqui da aldeia Cariri Chocó. Vamos falar sobre como foi a sua adolescência. Caiapri, sou Taruanã, líder de grupos indígenas que saímos para trabalhar em escolas, convites que o pessoal faz festa, convida a nossa tribo para ir Chocó, e nada mais nada menos como sou Taruanã, significa o líder de um grupo indígena, naturalmente é chamado cacique. E todo mês de abril você viaja com seus grupos, fazer o seu trabalho de apresentações, cantos e danças e vendas de artesanato. Todo mês de abril tem isso, acho que todo ano sempre. Não é só um grupo, né? Tem vários grupos também que viajam, mas eu fiquei sabendo da sua entrevista num canal Bom Dia Sergipe, né? Você poderia falar mais sobre essa entrevista que aconteceu lá? Quando eu estava produzindo um grupo, né, em escola lá em Aracaju, aí eu fui convidado pela TV Sergipe, né, para ir lá e dar uma entrevista. E chegou justamente no Bom Dia Sergipe, né? Daí eu fui entrevistado, fizeram as perguntas que deviam fazer, Ela falou que era 10, né? falou que era 10 e terminou em mais de 15, né? Perguntas até que não estavam escrito lá. Mas como ela perguntou, eu tinha que responder. Então, e a sua vivência antigamente, você trabalhava mais com artesanatos ou na olharia fazendo tijolo? A minha adolescência, quando o SPI, né, Serviço de Proteção ao Índio, deu ao nosso povo, aos antigos, né, meu pai, meus avós, um pedaço de terra que chamava as colônias, aí sim existia muita caça, né, e a gente mal fazia um artesanato, né, Não tinha porque tempo. a gente não tinha tempo, né, a gente só caçava, né. Se fosse para estudar também não tinha tempo. Não tinha, não tinha. Né? Por exemplo, eu mesmo só estudei até a sexta série. Por quê? Porque tive que deixar o estudo para conduzir o grupo indígena até as escolas. Quando tinha tempo também, porque eu acho que nesse tempo aí era mais trabalhoso para os filhos, porque a mãe estava naquela correria todos os dias, os filhos tinham que ajudar a fazer um plantio, a fazer tijolo. Só não podia ficar parado, porque se ficasse parado, não tinham o que comer no dia a dia, né? É verdade. A gente foi criado como? Uns bater tijolo, outros no inverno tinha o tijolo. No verão tinha o tijolo. No inverno a gente ia para a roça. Nossos pais já faziam as enxadinhas para a gente ir lá e limpar o milho, o feijão, né, a mandioca. Mas mesmo assim, não vamos dizer que foi uma vida dura. Não, não. Foi uma vida um pouco difícil. Difícil, né? Foi difícil. Foi difícil, mas ao mesmo tempo a gente era alegre, né? A gente se entretia com qualquer coisa, né? Existiam muitas brincadeiras para a gente se entreter ali e não dar conta do que hoje nós estamos vivendo, né? Porque mesmo fome nós não passávamos, né? Porque tem a sobrevivência, tem a mata, tinha a plantação, né? Durante o verão, o tijolo, as índias faziam o pote, a panela, né? E sempre, nunca faltou, né? E falando nisso, além de nunca faltar, não tinha problemas de saúde, não existia essas doenças que existem hoje.
Saruana não pode comer esse tal alimento porque faz mal para a pressão dele. E não tinha isso porque os alimentos eram mais naturais e principalmente que era de caça. É Não verdade. tinha nenhuma droga, nenhuma galinha, nada, não tinha droga É nenhuma. verdade. Por isso, nas antigas datas, o índio vivia até 200 anos. O índio chegava a viver até 200 anos, porque não tinha agrotóxico. Não existia esse problema. Na verdade, o veneno na alimentação. Porque hoje a gente vai ao médico e ele fala, a sua saúde está na alimentação. Perfeitamente. Assim como o índio, o branco também. O branco primeiro passa pelo branco, né? Hoje, como já estamos comendo a mesma comida Do do branco, branco, estamos passando também é a por mesma situação que eles estão situação, passando. né? De doenças, né? Doenças contagiosas, Verdade. doenças venéreas que realmente que matam. Eu acredito que não afeta muito a nós, porque nós temos ainda um pouco de conhecimento. Eu que sou novo tenho um pouco de conhecimento sobre as ervas, para que servem elas. E quem é mais velho já sabe o que fazer. Por isso que às vezes não se importa muito, sua agricultura está assim. Porque existe a K2. O que é a K2? Que não tem venda de farmácia. É alimentos verdes, que é o maxixe, que é o quiabo. Tudo isso tem a K2 que previne o infarto e a osteoporose. Isso poucas pessoas sabem e não usam. Salada verde. Alguns gostam, outros não gostam, mas eu mesmo eu gosto demais. Porque as coisas antes era mais natural do que o que está acontecendo hoje. Não existia salame, não existia salsicha. Hoje veio existir causando esse impacto de vários problemas, principalmente nos idosos hoje em dia, que não tinha antes. E naquele tempo, o seu pai também era pescador, pescava muito. Você pode falar mais sobre essa história dele? Sim, é verdade. Voltando antes, né, na sobrevivência, por que a gente não passava fome? Porque a Índia fazia o pote, a panela, negociava com os brancos, né, trocava por farinha, feijão, essas coisas, dinheiro mesmo, né? Enfim. E aí o marido saía para pescar. Aconteceu que um dia o meu pai tornou-se um urupadã. Por quê? Chegou no velho Upara, hoje chamado de Rio São Francisco, dado esse nome pelos portugueses, né? Mas conhecendo ele como o velho Upara. E aí meu pai teve um encontro com a mãe d'água, a chamada Juvelina, né? E por uma casualidade ele tornou-se amante dela, né? Daí, quando ele ia pescar, ele sempre trazia peixe. Que fosse com cuvu, né? Uma arte feita por eles mesmos, que eram umas varinhas, rodeado feito um cipó, sei Só lá, dá para colocar a mão. fazia. E aí o cuvu ou jereré, a pescaria de caniço. E meu pai sempre trazia peixe. Quem ia com ele, Né? E quem ia com ele, até às vezes ficava estranho. Não, eu não estou pegando. E como o Antônio Pinga está pegando peixe? Né? E aí estranhava. Mas aí por quê? Ele teve o contato com a mãe d'água. E aí, pessoal, né, não para os índios, não para o não índio. Né? Estou falando assim porque é um acontecimento o real, né? acontecimento real que aconteceu com meu pai e que hoje o branco acha que é Lenda. uma lenda, mas da qual nós sabemos que é a realidade, que realmente aconteceu. Né? Como, por exemplo, esse acontecido que houve, que a Globo perdeu um grande ator, era o Domingo Montanha. Ele foi puxado pela mãe d'água. Com certeza, ele não estava lá, mas senti que ele é uma boa pessoa, um homem de bom coração, né? E Verdade. que morreu. Por quê?
a Globo entrou na espiritualidade do grande velho Chico, que não podia ter entrado. Né? Coisa espiritual, pessoal, é coisas que não devemos entrar, e principalmente que não é da sua área. E por isso, hoje, a gente perdeu um grande homem, um grande ator, né, um grande ser humano. Verdade. Né? Por isso, eu falo, vocês têm por vocês têm por uma lenda. E nós temos por uma realidade, porque conhecemos a espiritualidade do grande velho Opara, né? Que hoje ele está morrendo aí, dominado pelo homem, mas até enquanto Deus quiser. Depois que o Criador colocar a mão neste mundo, gente, não há quem tire. E teve até a história de que ele estava batendo os braços, mas não estava conseguindo subir. Até as outras pessoas que estavam perto dele estavam gritando, querendo socorrer, mas não deu certo porque eles estavam naquele redemoinho, que também puxa. Não é lenda. Como o Tarão falou, isso é real. Então, muitas pessoas viram que não ia dar certo ele bater dos braços, até que ele foi puxado para baixo. E a história do seu pai, ele conheceu também mais duas, que a terceira daquele mais depois, que é Chamavam-se o pessoal da cidade, né, deve ter conhecido, chamavam os portos das canoinhas e o porto do padre, que era lá na delegacia. Inclusive, eu tive um sonho, quando eu tinha 20 a 21 anos, né, eu tive um sonho mas eu estranhei, porque sempre quando eu ia pescar, eu ia nos parentes e ele não pegava, só pegava o peixe eu ia de mão, pegava bastante pior. Aí eu estava assim, mano, por que só eu que pego? De repente, no meu ritual, no meu mascaria, no nosso licuri sagrado, tive um sonho que chegava no rio, velho pai, e via uma mulher lá seminua. Então daí eu voltei para trás. Eu vou voltar porque a mulher está nua, aí eu vou chegar lá. Daí ela me chamou. Quando ela me chamou, ela está me chamando, eu vou lá. Ela falou, olha, amanhã você vem de manhã que aqui está seu presente. Qual o presente, pessoal? O presente é um peixe. Ela não tem outra coisa para dar, a não ser o peixe, que ela é da água. E aí, no outro dia, eu não fui. Eu fui diretamente ao meu pai, Antônio Pentinga, que era o do padrão. E aí, comuniquei para ele, meu pai, olha, eu vi assim, uma mulher, eu sonhei com uma mulher assim, falou que ia me dar um presente. Ele falou, meu filho, foi bom você não ter ido. Porque hoje você tem mulher, e de repente você pode tomar um banho no rio com sua mulher, e aí ela vem procurar, a gente chama fechar. Como fechar? É deixar você sem sentido, de repente dá febre, dor de cabeça, e porque aconteceu isso com a sua mãe. Quando eu fui tomar banho no rio, ela fez isso. Por isso eu deixei, ela com ciúme, eu deixei de ter contato com ela. Por quê? Ela, no ambiente dela, que é o rio, ela é um espírito, ela é encantada. Mas depois que tira a guerra dela, ela fica igual uma mulher normal. normal. Então, daí a gente tinha casa e, por isso, ela teve ciúme da sua mãe e que aconteceu isso com sua mãe. Então, você fez muito bem não ter ido, vir primeiramente, e você não vá. Então, eu tomei os conselhos do meu pai e acabei não indo, porque senão eu ia ter contato e acabar não ter contato com ela. E que não é, e seria perigoso, né? Porque eu tinha mulher. No caso, se eu fosse solteiro, eu poderia continuar, no caso, com ela. Mas como eu já tinha mulher, ficou um pouco difícil. É tão provável porque, como você é filho de Urupadã, então ela mostrou a você num sonho um presente onde estava.
Eu acredito que quando você se acordasse e fosse lá, você ia encontrar esse presente, mas também iria encontrar ela. Então isso já seria um problema que o seu pai teve, que isso não aconteceu com você, mas aconteceu com ele também. Sim, aconteceu com ele, né? Por isso ele me deu o conselho, não, meu filho, não vá, você fez bem não ter ido, porque ia acontecer com você o que aconteceu comigo, né? E para completar, sua mulher não é índia, ela não é índia, então ficava mais fácil para ela, né, fazer O que ela o que quisesse. ela quisesse, né? E aí o não índio fica frágil para ela, porque ela tem poderes na água. E como eu estava falando, de alguma forma ela ajudava, né? Sim, Porque ela dava o peixe. Né? Não só meu pai também, que tinha outros índios mais velhos, que ela tinha contato também, com o Euclídeo, né? E outros índios que passou pela minha memória agora, que ela dava também. Ela ajudava de uma forma, mas, mas prejudicava por outra. tipo, Né? ela dava em troca de outra coisa. Você também só teve conhecimento dessa terceira, porque a das outras duas o seu pai não contou a você, mas ele contou sim, que existe mais duas, além dela. Sim, existia mais duas, né? Pelo menos Que na. você não teve contato nenhum. Não tive contato, porque, como meu pai me aconselhou, né? Não fazer com A essa, não fazer com a não ter outra. contato, né? Como também existe o medo d'água. Sim, Existe o sim, medo d'água. verdade. Existe o medo d'água também. Não é só a mãe d'água. Né? Existe o medo d'água também. É, que a gente fala muito também. Né? E ele também ele é perverso. Ele é mais Né? perverso do que Ele é ela, mais né? perverso do que ela. É. Né? E ele não tem nada a ver assim não tem contato com mulheres. Ele, a função dele é trazer mesmo coisa ruim. Né? E sempre meu pai me contava, né? Inclusive até, olha, veja bem, como que aconteceu comigo. A minha mulher estava no Rio, o meu filho, meu primeiro filho, né? Ele pequeno. E aí eu tinha bebido, tomei muita cachaça. E fui lá, umas 6 horas da noite, eu fui lá, peguei meu filho e fiquei dando matinho com ele, né? O Edicão, meu filho, Sim, o mais velho. E aí, ela não gostou, né? E ela frechou, como nós falamos a palavra, né? é. A nossa palavra indígena é frechou. Que nós Ela conhecemos. frechou o meu filho. O meu filho chegou em casa, esmorecido, com febre, dor de cabeça. Até o dinheirinho que eu tinha em casa, eu tive que ir para a farmácia comprar remédio para ele, um Batiprim. Né? Mas aí, meu pai, sabendo disso, desse caso, mandou que eu fosse até lá. De repente, eu fui, peguei o meu menino, levei para meu pai, ele falou, vamos para o Rio. Chegando lá, ele fez um trabalho espiritual, no meu filho, e de repente ele ficou bom. Não precisou remédio de farmácia. Só ele tinha esse conhecimento. Né? Imagine se eu tivesse contato com ela. Ela ia acabar matando meu filho. Verdade. Então, isso não é história de Trancoso, história verídica que aconteceu comigo. Né? Não estou aqui inventando caso. Contando Eu tenho mentira, minha não. mulher que, Sim. eu tenho minha mulher que ela não é índia, mas ela tem conhecimento disso. O irmão dela, que estava no portão da entrada da aldeia, viu quando eu levei o menino, fui com o menino para o Rio, e voltei com o menino caminhando. Fui com o menino enrolado, endurecido, e de repente voltei com ele caminhando, que até ele se admirou, né? E eu, que é irmão dela, que é branco, e viu como esse menino estava doente, assim, e de repente. Tá caminhando? Então, isso aí, gente, é parte da parte espiritual, é nossa. Né? Não adianta pessoas que não têm conhecimento, né, entrar, né, nessa parte. Porque desde nós não somos religiosos, nós não temos religião, nós somos espírito da natureza, espírito vivo, o Espírito Santo.
Não trabalhamos com espírito morto, gente. E outra, além da mãe d'água fazer isso, ela também, quando gostava do cabelo daquela mulher, ou daquela menina, daquela moça, ela não queria que aquela pessoa cortasse o cabelo. Por quê? Porque ela sempre gostava de cabelo grande, né? Aqueles Porque cabelão liso. o cabelo dela era grande, né? Dessa que eu vi, né, no sonho, era bastante grande, né? Até cobria o seio dela, né? E eu vi ela da cintura para cima. Só da cintura para cima na água. Na água, né? Como eu acabei de falar, eu até queria voltar, eu não queria não porque eu estava sendo nua lá, mas aí ela me chamou, então era essa mãe d'água. Tem algum problema quando ela gosta do cabelo da mulher e a mulher corta o cabelo sem ela saber que a mãe d'água gostou? Se ela cortar o cabelo, o que é que acontece? Então, ela fica de olho naquela mulher, E sabe? aquela mulher fica doente, né? Fica Que a gente fala doente. fechada. Quando ela olha, de repente a mulher adoece, né? Ela adoece, ela não É por isso que tem que ter o trabalho espiritual que é para dar essa melhora, tem porque que ter. Não vá, quando acontece isso, não vá procurar remédio de farmácia, não vá em hospital, não, tem que procurar o trabalho espiritual pela mão do índio. sim, porque tem alguns bebês recém-nascidos que às vezes ficam doentes, ou até um rapaz fica doente e não sabe o que aconteceu. Por isso que nós temos uma rezadeira que faz o trabalho espiritual, que dentro de 3 dias a pessoa fica ótimo demais, fica bom. Às vezes nem sente que aquela doença passou por nós, porque é como se fosse um, uma doença passageira. Mas quando vocês moravam aqui, na Rua dos Caboclos, né, na cidade de Portão do Colégio, acontecia muito disso. A pessoa ficar doente. Não é raro o índio adoecer, porque para isso existia aqueles mais antigos que a espiritualidade vinha e mostrava a ele uma erva, o remédio, do qual antes da doença vir, eles já se preveniam, eles já sabiam o que ia fazer, como houve uma época aí, a doença dada por Deus, né? Veio a doença por merecimento da humanidade. Veio a varíola. E meu pai, ele foi avisado que essa doença viria e ia contagiar todo o estado de Alagoas. Aí aconteceu, meu pai chegou ao pajé, Francisco Queiroz Filho, e comunicou ao pajé. Meu pai, porque eu vi como passou, pajé, mas quem podia ver era o senhor, isso aí, que era o curandeiro da tribo. Mas aí o pajé falou, não estou entendendo. Mas o senhor não viu? Se o senhor viu, o senhor também tem Conhecimento. conhecimento, o senhor tem autoridade para ouvir, né? Para ter um entendimento. E daí aconteceu o quê? Meu pai juntou com aqueles mais velhos, pegou a pai da bananeira, como foi recomendado, passou na tribo, né? Na rua chamada Rua São Vicente, que hoje chama Rua dos Caboclos, na Rua São Vicente, que era só eles que moravam naquela época. E aí, quando a doença veio, não atingiu os índios, né? Atingiu o branco, né? De uma certa forma atingiu o branco. Não que eles tivessem gostado, né? Porque eles foram protegidos, foram avisados. Sim. Ele tinha espiritualidade para avisar eles. E aí aconteceu o quê? E eles não tiveram, né? E aí o branco começou a falar, esses índios são macumbeiros, né? Eles não pegaram, eles são a gente que pegou. Não, gente, não é assim. Não é que o índio seja macumbeiro, não é que seja, não. Não tivemos dois deuses. Não temos dois deuses. Só existe um que é Deus. Nós somos um povo e nós tivemos Nós temos esse conhecimento, né? nós temos conhecimento, somos um povo selvagem, na época, nosso povo
né? Hoje, a tecnologia que hoje tem, muito internet, muito está online, né? É, Que de uma certa forma não foi bom. Foi bom por uma parte, né? Que o índio hoje já passa a ter conhecimento aos seus direitos, verdade. né? Mas, para outra parte, enfraquecendo a tecnologia, a civilização, né, do nosso povo. Quando o Orlando Vilas Boas entrou na Amazônia, perguntaram, a reportagem foi e perguntou a ele o que foi que o índio fez de errado. Ele falou, a única coisa que o índio fez de errado foi deixar o homem branco entrar na privacidade dele. Foi isso que ele fez de errado. Se tivesse só o povo dele lá, hoje não estava essa contaminação que hoje está com os índios da Amazônia. Né? É igual hoje aqui. Em 1978, quando retomamos essa fazenda modelo, aqui foram vários procedimentos, a tecnologia, né, a civilização. Foi bom por uma parte. Hoje eu agradeço estar aqui, né, as pessoas, os meus parentes me ouvindo, os não índios brancos também, que a gente tem também amizade também, Sim. na cidade, né, inclusive em Aracaju, Maceió, quando a gente anda, eu faço amizade, né, também, que a gente precisa também do branco, Sim, né, sim. de uma certa forma, né, para a sobrevivência. Sim, é tão provável que hoje você faz artesanato para envio, quando não pode viajar em tal mês, em tal data, porque a maioria viaja no mês de abril, mas você já tem o meio de ganhar o seu dinheiro, que é fazer os artesanatos, para enviar para uma pessoa que é o seu amigo. Sim, Então, pois é. a internet também ajudou muito isso. E às vezes também atrapalha por outra parte. Verdade. Porque, como eu falei no início, antigamente não existia essas doenças, não existia tecnologia. As coisas eram mais saudáveis. E hoje tem a tecnologia e as coisas não é saudável porque a galinha às vezes é criada com droga, aí vem alimentos que é misturado com drogas e que causa o aumento do colesterol, que tem um óleo também, que quando a gente torra e ele fica quente só quando aquela fumaça fica parecendo óleo diesel, quando a gente troca o óleo da moto. Antigamente não tinha isso, mas hoje tem. Uma parte ajuda, outra parte não ajuda. Mas eu acredito que isso ajuda muito, porque você é um artesão de primeira qualidade, que através desse conhecimento você teve o início de quem? Hoje, pois é, como eu estava falando, quando nós entramos aqui, né, isso foi a ideia de um índio chamado Guru. Né? O Guru foi quem começou a fazer o cachimbo de angico. Daí eu tive curiosidade, antes disso, a fazer no cachimbo de barro. Né? Fazia a cabeça de barro, colocava no canudo e fumava. Daí ele fazia a cabeça já do angico. Eu tive curiosidade e aprender e juntei com ele. Né? Hoje, todos os dias, né, me chamam que eu sou um bom artesão, principalmente com E é cachimbo, mesmo. né? No cachimbo, porque eu capricho mesmo, né? No cachimbo. Não faço só o cachimbo, faço a maraca também, o arco e flecha, né? Mas a minha especialidade é o cachimbo, principalmente o rosto do índio, né? Que eu faço Que é aquele cachimbo grandão, no né? angico. Também colocar no canto da porta ou colocar em cima do rack. Ali é bonito. E ele fez uma bicicleta De pau. de quem? De pau. Foi mesmo. De madeira. Ele fez a bicicleta de madeira, né? Que até tem pessoal que ficou tipo, como foi que você fez isso? Então é uma inteligência. Pois é. E aproveitando isso, né, a ideia dele, hoje nós não estamos só fumando, como estamos negociando, né? Estamos vendendo, Sim. né? O cachimbo. Que também é um meio de sobrevivência, né? Não, um meio de sobrevivência, né? Então, até exportando para fora do Brasil, né?
Como eu tenho um fornecedor em São Paulo, que eu mando para ele, todo mês eu mando, né? Eu mando bastante cachimbo, né? E aí ele vai até para fora do país, né? Isso foi uma ideia dele que ele teve, né? Ele falou com você. A maraca também de Cambuco, né? A gente conhecia de Coché, né? Mas aí teve a maraca de Cambuco, simplesmente uma rama que nasce, né? Nasce no lixo. Ele vai lá, tira o cambuco e faz uma maraca, né? Tudo ideia do índio. Como foi que você teve esse conhecimento com ele? Como rolou essa amizade? Foi através da sua viagem que você fez e conheceu ele? Para ele soltar essa proposta? Olha, Taruana, por que você não vende artesanato? Não, houve uma necessidade, né? Isso aí eu entro já na espiritualidade. Houve todo mês de janeiro, né, nós passamos 15 dias fechados lá na nossa Sim, mata. E aí eu estava sem recurso, porque nós temos gastos, né, alimentação, porque nós estamos lá parados, temos que levar alimentação. Hoje não existe mais, não vivemos mais de caça nem pesca, nós vivemos do artesanato. A caça e pesca estará nas escolas, em eventos quando nós formamos um grupo que saímos até lá. Mas aí houve a necessidade, né, que eu precisava de dinheiro para comprar alimentos, essas coisas, e de repente surgiu. Eu já tenho celular, ele disse, rapaz, descobriu o meu número, né? Justamente que eu pedi, né, a espiritualidade que aparecesse um meio, né, que a minha mulher, ela tira dinheiro da pesca, mas naquele janeiro ela não tirou, veio não tirar tirou. em março. É Se eu verdade. fosse depender desse dinheiro dela, eu não tinha recurso. Verdade. E daí eu pedi muito, né? Orei muito para que eu Mostrar esses caminhos. mostrasse, abrisse caminho, né? Mostrasse um recurso. E aí, do nada, apareceu esse telefone, essa ligação no meu celular. Esse rapaz, né? É o senhor que faz cachimbo, batendo cair de chocó? Eu falei, sou eu mesmo. Então, aí eu já me animei, falei, vai mandar eu fabricar uns 50 ou 100 cachimbos, e aí eu vou pegar no dinheiro. É. De repente, quando o rapaz falou, eu falei, é eu mesmo. Então, olha, eu vou querer uns cachimbos. O senhor manda aí pelo homem, né, que vende Arapiraca. A gente tem o conhecimento aí que em Alagoas tem um homem, Arapiraca, que vem aqui para São Paulo, para o Brás, Sim. e o senhor fabrica aí e manda. Eu falei, quantos? Ele falou, faz um 1.500. Oh, aí eu fiquei alegre. Né? Até eu me assustei, de repente, assim, 1.500. Eu nunca tinha feito Eu isso. nunca conheci esse rapaz, eu nunca vi esse rapaz. E aí, graças a Deus, né, na minha fé, a verdade é essa, né? Foi a minha fé que aconteceu isso, e hoje já tem 3 anos que eu trabalho com esse rapaz. Né? Justamente, de repente, eu fiz, né, quando nós entramos para a festa, eu estava com o dinheiro no bolso. Eu também não sou assim de apegado com dinheiro, Sim. né? Eu peguei dinheiro, comprei logo de comida, né? E levei para o meu ritual e feliz, né? Porque era assim a minha adolescência. A gente não precisava de dinheiro para se fazer as coisas. Às vezes nós nem precisa de muito. De muito, não é? Às vezes até uma frase que eu vi, até um evangélico falando, um pastor falando, ele falou uma frase que até eu coloquei no meu celular. Eu achei muito bonita essa frase. Ele falou assim, e muito interessante, né? Ele falou assim, e ainda bem que tudo que eu peço a Deus, Ele não me dá. Porque nem tudo que eu peço a Ele, eu preciso. E nem tudo que eu preciso, eu mereço. Arro! Então, eu gostei muito, eu achei muito interessante e verdadeira, né, essa frase. Por isso eu coloquei no meu celular, né, Uma frase, ela chamou muito. Tipo, nossa, isso é muito verdade. Porque é com as simples coisas que a pessoa colhe grandes frutos. Pois é. Porque nós não precisamos de muito. Só um pouquinho mesmo já basta. Pois é. Tanto que a gente pede a Deus coisas que a gente nem precisa. Sim.
Tipo, se eu falar, nossa, eu queria uma moto, vou jogar pro universo, eu vou acreditar, vou confiar que ele vai me dar. Não é assim. Ele quer ver o seu esforço, quer ver quer ver o que você está fazendo para conseguir o seu objetivo lá na frente. Não é só pedir e esperar sentado que vai acontecer. Também você tem que acreditar, ter fé, suar para conseguir. Então é isso o podcast. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sino de notificações para ficar por dentro de tudo. Até o próximo vídeo. Lembrando que agora nós estamos disponíveis no YouTube e no Spotify. Arro!